favor, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Tema da nossa reflexão hoje, enfrentando as fornalhas da vida. Nós vamos ver mais um milagre que Deus operou, conforme registra a palavra de Deus, e vamos extrair algumas lições para a nossa vida sobre esse episódio tão conhecido, esse episódio marcante na história bíblica, um episódio realmente de grandes lições. As crianças podem sair, já estão saindo. Daniel, capítulo 3. Meus irmãos, o capítulo é grande, eu preciso ler esse capítulo todo com os irmãos. E os irmãos vão ter paciência, com esse calor, vocês não vão dormir não, né? Leitura longa, com calor. E de certa forma nós vamos estar bem dentro do contexto, né? Fornalha, calor. Vamos imaginar que nós estejamos dentro da fornalha, junto com esses três irmãos nossos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim como eles passaram vitoriosamente, nós vamos passar também, né? Nem que seja com ar-condicionado, né? Capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Preste atenção no texto. Para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz.
Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. E então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou-se ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem, adorarem qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei se fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus abençoe essa palavra e aplique. Enfrentando as fornalhas da vida. A Babilônia era a maior cidade e a cidade mais soberba. Nabucodonosor, o governador mais poderoso, um homem sedento de poder, um homem embriagado pelo poder, um homem que não se continha com o poder que tinha, e mandou então que fizessem uma imagem para que o adorasse. Mas uma nota dissonante nessa história: 3 homens não obedeceram ao rei, Sadraque, Mesaque e Abednego. E, cumprindo aquilo que o rei havia dito, esses homens foram punidos por não obedecerem à ordem do rei, por não se prostrarem diante daquela imagem, foram lançados na fornalha de fogo ardente. A fornalha era um lugar usado para assar tijolos, mas era também comum as execuções na fornalha, conforme Jeremias 29, 22. A fornalha, nesse sentido, se torna para nós um símbolo de prova, um símbolo de luta, um símbolo de sofrimento. Talvez você esteja
ou alguns de nós estejamos enfrentando aqui algo semelhante a fornalhas. Dificuldades, angústias, lutas, problemas diversos. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha vitoriosamente. Então nós vamos dar uma olhada nesse texto, nós vamos aprender como enfrentar as fornalhas da vida. Que fornalhas são essas? Que fornalhas são essas? Problemas conjugais, problemas de relacionamento conjugal que às vezes vão se perpetuando. Marido e mulher que não se entendem. E isso vai continuando. E o problema vai cada vez mais se agravando e a convivência vai se tornando difícil. Chegando, às vezes, até situações de divórcio dentro da própria casa. Crise financeira. Crise financeira, sem dúvida nenhuma, é uma fornalha na nossa vida. Às vezes ela vem acompanhada do desemprego. Quando aquele que, com o seu salário, mantém a casa, perde o emprego. Que período difícil para a família é esse? Que período difícil, de prova é? Solidão. Solidão. A semana passada, eu, o presbítero Sinomar e a minha esposa Jaqueline fomos visitar a dona Ambrosina, ali no Elim, e aquele abrigo de idosos. E a gente vai conversando ali com os idosos e perguntando sobre eles, e a gente percebe como é dura a solidão. Foi bonito ver uma cena. 2 jovens, segurando na mão da vovó, estavam lá do lado dela. A vovó já não estava conseguindo mais articular as palavras, os pensamentos, mas eles estavam lá. Em contraste com alguns que, durante muito tempo, não têm a visita de ninguém. Como é difícil a solidão, né? Abandono. Enfermidade. Eu acho que talvez essa seja a fornalha mais ardente, né, irmãos? Todas as dificuldades. A enfermidade é uma fornalha de fogo ardente 7 vezes mais do que o normal, né? Vocês já conhecem, já devem conhecer e saber de história de pessoas ou famílias que durante longo tempo enfrentam a enfermidade. Como é difícil, né? Como é difícil a enfermidade. Conflitos familiares, às vezes não é o marido e mulher, mas há uma batalha em casa, no lar, na família, né? Pais com os filhos, às vezes o casal com o restante da família. Que situação difícil. Eu fui convidado para fazer uma visita num casal que estava recém-chegado à igreja, isso há alguns anos atrás, e eu fui visitar aquele casal e começamos a conversar, e eles me narraram uma situação de muita dificuldade financeira, por causa do desemprego. O líder da casa, o marido, não tinha condições de trabalhar por causa de um problema físico. A mulher havia sido mandada embora do trabalho, era uma enfermeira. Uma situação muito difícil. E eu comecei a conversar com eles. Eles falaram assim: pastor, mas olha, Deus vai abrir portas. Naquele momento eu estava levando para eles uma cesta básica. Ele falou: pastor, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. E Deus tem levantado pessoas como os irmãos da igreja para nos abençoar. Graças a Deus, olha, nunca faltou nada. Estamos tranquilos quanto a essa questão financeira, mas há um problema, pastor, que nos incomoda mais. Eu disse: mas o que é? Eu disse: pastor, já faz mais de ano que nós não recebemos a visita de um familiar. Meus pais
simplesmente me abandonaram. Os pais do meu esposo também me abandonaram. Os parentes não vêm nos visitar. Ninguém quer saber da gente mais. Eu falei, mas o que aconteceu? Por que a família toda abandonou vocês? O que vocês fizeram? Ele falou, pastor, nós não fizemos nada. Nós aceitamos a Jesus como Salvador e fomos para a igreja. Esse foi o nosso erro. A partir do momento que nos tornamos protestantes, a nossa família nos abandonou completamente. Meus pais não viraram a cara para mim. E disse que enquanto eu for protestante, eles não querem nem ouvir falar do meu nome. Ele falou, pastor, os meus pais e os meus irmãos são muito bem de vida. Só preciso ver, eles têm muitas propriedades, muitas posses, muitos recursos. Mas viraram as costas para nós, não dão emprego. Eles podiam dar emprego para o meu marido, não dão. Falou, pastor, mas o problema maior, esse ainda não é só esse problema. O outro problema é que meu marido é negro. A minha família nunca aceitou meu marido porque ele é negro. Desde aquela época, uma parte da família já não aceitou a gente. Eu falei assim, olha, que situação. Que situação de abandono, que fornalha, hein, meus irmãos. Eu falei, pastor, mas nós estamos firmes com Jesus, nós não abrimos mão de Jesus. Vamos continuar firmes. Então, há situações na nossa vida, você dizer assim, qual o erro dessa família? Qual o erro dessa família? Nenhum. Nenhum. Trabalhadores honestos, fiéis a Deus, dedicados, mas eles estavam vivendo uma fornalha, uma verdadeira fornalha. O que nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego nessa história que tem um final tão bonito, tão maravilhoso? O que nós aprendemos com essa história desses nossos irmãos aqui que no passado foram lançados na fornalha, mas foram vitoriosos? Em primeiro lugar, a fidelidade a Deus é uma questão, e precisa ser uma questão inegociável para mim e para você. O que nós aprendemos com esses três jovens? Tantas lições maravilhosas, mas essa nos salta aos olhos. Muitas vezes a fidelidade, ou por sermos fiéis, nós somos lançados na fornalha, ou às vezes até na cova dos leões. Por sermos fiéis. Qual foi a infidelidade? Qual foi o pecado de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nenhum. Foram lançados na fornalha porque foram fiéis, porque não negociaram a sua fidelidade a Deus. Nós aprendemos com esses homens que esse é um valor que eu não posso abrir mão, é inegociável. Muitas vezes a fidelidade pode nos levar a sermos rejeitados por um grupo. Muitas vezes a fidelidade pode nos levar a sermos despedidos de uma empresa. Eu ouvi, semana passada, uma história de um presbítero que, depois de saber que a sua empresa estava irregular e fazendo coisas irregulares, imediatamente pediu as contas da empresa. Você pode dizer assim, pastor, o cara tinha uma vida tranquila, né, estabilizada para fazer um negócio desse. Não. Não tinha, não. Passaram muitas dificuldades. Eu não vou mencionar o nome dos irmãos, desse irmão aqui, porque não me foi autorizado. Mas um exemplo que me emocionou. A partir do momento que soube que a empresa fazia coisas erradas, foi lá e pediu contas. Não quero fazer parte disso. E o dono da empresa havia prometido melhoras muito grandes. Muito grandes. Virou as costas para tudo. E se submeteu, depois de algum tempo de luta, a um serviço para ganhar bem menos. Às vezes a fidelidade pode nos levar a situações assim, a sermos rejeitados na escola, ou às vezes a sermos até mal compreendidos na própria família.
precisamos lembrar que o nosso compromisso como cristãos não é com o sucesso, mas com a fidelidade a Deus. Amém? O nosso compromisso não é com o sucesso, mas é com fidelidade a Deus. Quem sabe se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem ou não caíssem nas graças do rei ainda mais. Há muitas pessoas que conseguem o sucesso, mas a que preço? Vendendo as suas consciências e transigindo valores absolutos que jamais poderíamos abrir mão. Uma frase que eu achei muito interessante: o mundo tem sua própria fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam em adorar seus ídolos. Amém? O mundo tem a sua própria fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam em adorar ídolos. Para muitos crentes, a pressão parece irresistível, mas a fidelidade é um valor, é uma questão inegociável para nós. Amém, gente? Primeira coisa que nós aprendemos isso. Vale a pena ser fiel. Não negocie a fidelidade. Não negocie a fidelidade a Deus. Seu compromisso com Deus, não negocie. Eu pergunto aos irmãos aqui, uma pergunta, acho que é oportuna. E se esses homens tivessem sido queimados pelo fogo? O que você diria? Oi? Não estou ouvindo. Foram firmes, mas valeu a pena? Mas eles foram queimados. Porque às vezes é assim que nós raciocinamos, né? Eu vou ser fiel a Deus porque tem vantagens em ser fiéis a Deus. E quando essas vantagens não são aparentes? Não é verdade? Quando essas vantagens não são aparentes? Eu acabei de citar um caso para vocês de uma pessoa que teve um salário 3 vezes menor. Não importa. Ser cristão tem esse aspecto. Não negocie a fidelidade, mesmo que você, a princípio, saia perdendo. Pode não ter a aprovação das pessoas e do mundo, mas você tem a aprovação de Deus. Segundo lugar, segunda mensagem que nós aprendemos: precisamos ter coragem para enfrentar as fornalhas da vida. Diante das fornalhas da vida, nós não podemos ser fatalistas. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter dito assim: mas todo mundo se curvou. Por que nós vamos ser diferentes? Olha, não dá para manter a fidelidade nesses casos, porque está colocando em risco a nossa vida. Eles poderiam ter respondido isso, mas não. Qual é a resposta deles? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Que bênção, hein? Nós precisamos ter coragem para enfrentar as fornalhas. Não podemos ser fatalistas, não podemos abrir mão dos valores. Não é fácil lidar com a fornalha. Não é fácil no período em que nós estamos passando de fornalha, de aflição, de luta, de sofrimento. Não é fácil manter-se fiel e preservar valores. Não é fácil para o jovem manter-se puro nos dias em que nós estamos vivendo e receber o abuso dos colegas de faculdade. Não é fácil. Não é fácil você, às vezes, não só sofrer o abuso, a chacota,
mas você ser colocado de lado no seu trabalho, porque você não aceita negociatas, não é fácil. E muitas vezes, nessa hora, as pessoas perdem a cabeça e abrem mão de valores. Olhem as palavras. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Mas, diante dessa ameaça, Sadraque, Mesaque e Abednego não entram em desespero, eles mantêm o equilíbrio. Apesar das dificuldades, dos desafios, nós precisamos ter uma atitude de coragem. É nessa hora que nós precisamos lembrar, e domingo eu até citei isso aqui no culto, 365 não temas na Bíblia, um para cada dia, não tenha medo. Tem 365 não temas acompanhados de promessa na Bíblia. É nessa hora que nós precisamos lembrar disso e ter coragem. Porque, irmãos, a nossa coragem diante das fornalhas, ela não é baseada em coisas humanas. Não é na nossa coragem própria. Ela vem de Deus. A coragem, o Espírito Santo é espírito de coragem. Então, essa coragem vem de Deus, é com base na palavra. Não tenha medo. Quantas vezes a Bíblia diz, não tenha medo de ser fiel. Precisamos ter coragem para enfrentar a fornalha da vida. Diante das fornalhas da vida, precisamos confiar em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não demonstram ansiedade quanto ao futuro, mas eles confiam na providência divina. Eles assim disseram: Senhor, deixamos os resultados nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar da fornalha e das tuas mãos, ó Rei. Se o Senhor quiser, se Ele não quiser, seremos consumidos pelo fogo. Mas aonde estão os resultados? Estão nas mãos de Deus. As fornalhas da vida querem roubar a nossa confiança em Deus. É o melhor teste para nós, para a nossa confiança em Deus, é a fornalha. De outra forma, né, meus irmãos? Nós conhecemos um pouco a natureza humana, nós sabemos. Se não tiver uma fornalha de vez em quando, a gente relaxa, né? A fornalha, ela serve para purificar a nossa fé, tornar a nossa fé mais pura. Que às vezes a nossa fé, ela é impura, ela está contaminada, a nossa fé. Mas a fornalha, ela tem esse poder. Quando nós estivermos diante da fornalha, precisamos lembrar de 3 coisas. Deus é soberano. Deus é o nosso protetor. E Deus tem guerreado por nós. Nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Eu quero que você fale comigo essas 3 coisas. Primeiro, precisamos confiar em Deus, porque Ele é o soberano das nossas vidas. Atrás. Precisamos confiar em Deus, porque Ele é... Vamos falar? Precisamos confiar em Deus, porque Ele é o soberano das nossas vidas. Isso significa que Deus tem tudo sob controle. A minha vida e a sua vida não caminha para o caos. Nós não estamos sozinhos. Ele é soberano, Ele dirige. Deus nos guia. Segundo lugar, leia comigo também. Precisamos confiar em Deus, porque Ele é o nosso... Vamos lá? Precisamos confiar em Deus. Vamos ler o texto. Porque o Senhor Deus é... Vamos falar isso bem forte, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Salmo 139, 5. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Ô, bênção, hein, gente? Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim
coloca a sua mão. Confiar em Deus, porque Ele é soberano. Confiar em Deus, porque Ele tem um compromisso de me proteger, de proteger você, porque Ele é o nosso escudo. E confiar em Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos e Ele guerreia por nós. Terceiro lugar, não podemos nos esquecer que ao enfrentarmos as fornalhas da vida, sempre haverá um quarto homem conosco. Eu quero que você leia isso comigo também. Essa é a parte mais importante. Não podemos esquecer que ao enfrentarmos as fornalhas da vida, o texto nos diz aqui que o rei Nabucodonosor se espantou, porque ele viu lá um quarto homem, verso 25, eu, porém, vejo 4 homens soltos. Confere aí nessa Bíblia. Quem viu o quarto homem, gente? O incrédulo Nabucodonosor, o Todo-Poderoso, ficou perplexo e boquiaberto. O nosso Senhor Jesus Cristo está ali no Velho Testamento se manifestando. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que ao enfrentarmos as fornalhas da vida, sempre haverá um quarto homem conosco, essa é a diferença. Não são os nossos recursos, no final das contas. Não é a nossa capacidade, não é a nossa estratégia, não é a nossa esperteza. Irmãos, não é nem a nossa fidelidade que vai nos garantir a vitória, mas é a presença de Jesus. Ele está sempre conosco. Nós vivemos num mundo assim, né? Nós vivemos num mundo inseguro. Se a gente for dar bola, for dar atenção a todas as notícias que a gente ouve, a gente não sai de casa. Não sai. É grade para todo lado. Você vive uma vida completamente preso, com medo, vai ficando neurótico. Nada. Existem pais neuróticos e estão deixando os filhos neuróticos. O menino não pode fazer nada, porque tem medo. Isso é perigoso. Cuidado para não transferir essa neurose para os filhos, esse medo. Cuidado. Não, meu filho não faz isso, não faz aquilo. Tem uma lista de não faz, coitado do menino, vive preso dentro de casa. Como se isso guardasse os filhos do mal, né, gente? Como se isso guardasse os filhos do mal. Nós vimos pela televisão, não tem muito tempo atrás, uma menina, uma mocinha que foi morta dentro de casa pelo namorado. Não é? O namorado que foi abandonado, que a menina não queria namorar com ele mais, ele se revoltou e foi lá acertar as contas. Estava trancada dentro de casa a menina. Então, não podemos nos esquecer. Sempre haverá um quarto homem conosco. O Senhor estava com eles no fogo. A verdade é que mesmo que estejamos numa fornalha, sempre estaremos em boa companhia. Amém, gente? Ainda que andemos pelo vale, não estaremos sozinhos. Poderíamos mudar um pouquinho aí, ainda que entremos, né? Como Sadraque e Mesaque e Abednego entraram na fornalha. Ainda que entremos no vale da sombra da morte, nunca estaremos sozinhos. Glória a Deus. Lembre-se do quarto homem Você pode esquecer de tudo, menos disso. Lembre-se, não estou sozinho. Em quinto lugar, devemos lembrar que são nas fornalhas da vida que os grandes milagres acontecem. Amém? São nas fornalhas da vida que os grandes milagres acontecem.
Está passando por uma fornalha, meu irmão, minha irmã? Então lembre-se, Deus está para fazer um milagre. Às vezes a gente pensa em tanta coisa e se esquece desse aspecto. A fornalha é o cenário onde Deus, por excelência, de forma especial, Ele vai agir, Ele gosta de agir, para deixar os incrédulos, como Ele deixou Nabucodonosor, de queixo caído. Não seja incrédulo diante das fornalhas, porque a incredulidade encolhe os braços de Deus para nos abençoar. Por que às vezes ficamos doentes na fornalha, ansiosos demais, falta de confiança, creia em Deus, fique tranquilo no sentido de ficar equilibrado, não se desespere. Não coloque os olhos na fornalha. Não se conforme com a fornalha. Eu estou passando por isso, não tem jeito. Às vezes acontece isso conosco, né, gente? Nos acostumamos. A fornalha, na vida do cristão, não é uma constante. Existem fornalhas. Elas vão e vêm. Não se conforme, não mantenha os olhos nas fornalhas ou na fornalha. Pare de limitar o poder de Deus. Não diga assim, é impossível, isso não vai acontecer, isso não vai mudar. O meu problema é insolúvel, não há nada que possa ser feito. Às vezes eu leio alguns textos do Novo Testamento e fico pensando, né? Se aquela mulher hemorrágica, a Bíblia diz que havia 12 anos. Se aquela mulher tivesse desistido, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Se ela tivesse desistido, se o paralítico que havia 38 anos tivesse desistido, se aquele paralítico que foi conduzido por 4 homens em Marcos capítulo 2 tivesse desistido também, estava cheio de gente a casa, não dava para ele entrar, vamos voltar para trás, eu tenho que me acostumar. Não se conforme com a fornalha, não limite o poder de Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, pois nada é impossível para Deus. Vamos ler isso? Pois nada é impossível para Deus. Enfrente a fornalha, confiando que Deus não deixou de agir milagrosamente em nossos dias. Presta atenção que eu quero terminar fazendo aqui uma síntese bem simples. Enfrente corajosamente a fornalha. Mas enfrente a fornalha sabendo que o 4º homem está com você e que ele vai fazer milagres e que o tempo do milagre não cessou. Deus não encolheu a sua mão. Glória a Deus. Deus não abdicou do seu poder. Ele não transferiu o seu poder. Ele não deixou de ser poderoso. Ele pode tudo quanto Ele quer. E quando Ele age, ninguém pode detê-lo. Amém, gente? Diante das fornalhas, espere o improvável. Espere o indizível. Espere o que está fora do controle. Ore por assuntos e temas que, quando a resposta chegar, todos terão de dizer: só pode ter sido Deus. Espere o improvável. Espere o indizível. Aquilo que ninguém disse que vai acontecer, nem pensou. Aquilo que está fora do controle. Ore por esses assuntos. Porque quando a resposta chegar, as pessoas só terão uma coisa a dizer: só pode ter sido Deus. Amém? Curve a sua fronte para nós orarmos.
Você conhece alguém que está enfrentando uma fornalha? Um amigo, um irmão chegado, uma família? Ore por ele. Quem sabe a sua fornalha é uma coisa tão pessoal que ninguém sabe, só você e Deus. Só você e Deus sabe o calor que estão sentindo.